A paz do Senhor Jesus, começando agora mais um Papo Nosso. Sim, hoje, dia 10 de dezembro de 2020. Mudamos o nosso dia de terça para quinta-feira, né? Continua o mesmo horário, mas só teve uma mudança aí no dia, tá bom? Agora será toda quinta-feira, no mesmo horário, às 17 horas. Eu e você e eu, e nós estaremos aqui meditando um pouquinho na palavra de Deus. Aproveite este momento, vão compartilhando, vão abrindo streams, salas de vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso, né? Para que a nossa voz alcance lugares, alcance mulheres, e através da palavra de Deus estas vidas possam ser transformadas. Amém? Enquanto vão chegando, né, acostumando com um novo dia, nós vamos estar ouvindo um louvor. Eu tenho certeza que você conhece, é um hino muito bonito. E cante comigo, cante conosco. Não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me mudar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso naquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, mas que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho
É isso daí, o segredo é confiar em Deus, confiar em suas palavras, confiar nos seus caminhos, nos seus propósitos, porque nós planejamos, nós até queremos fazer, mas quando nós deixamos Deus trabalhar por nós, Deus fazer por nós, nós não temos dores de cabeça. O Senhor, Ele vai aplainando os caminhos, abrindo os caminhos, tirando tudo aquilo que nos faz chorar, tirando tudo aquilo que é um empecilho. E aí a sua vontade é feita nas nossas vidas. Então, é difícil descansar, é difícil esperar? É. E como é? Mas quando nós aprendemos este segredo, as coisas ficam muito melhores para a nossa vida, né? Mesmo a irmã Maria, né? Nossa irmã Maria já está aqui. As irmãs Marias, né? Irmã Maria Goretti, a irmã Maria, mãe do David. Deus abençoe a vida de vocês e a todos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo também. Hoje, o nosso bate-papo, né? Nosso é sobre uma mulher que ela é muito conhecida. Não diria muito, mas tenho certeza que você já deve ter ouvido a sua história. Sim, o nome dessa mulher é Abigail. Você já ouviu falar dessa mulher? Tenho certeza que sim, né? E através dessa mulher nós vamos aprender algumas coisas, vamos ver o que Deus quer falar conosco nesta tarde, tá? Nosso texto base está no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 25, a partir do verso 3, né? A partir do verso 2, na verdade, vai narrar a história da família, não necessariamente da família dessa mulher, Abigail, mas o que aconteceu para que o seu nome estivesse envolvido nessa história, onde ela entra, onde essa personagem bíblica entra nessa história tão bonita, né? Porque aqui vai contar as suas qualidades, algumas das suas qualidades, porque eu tenho certeza que essa mulher tinha muito mais qualidades do que essas descritas aqui. Essas são apenas algumas, né? E a Bíblia vai nos dizer no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 25, no verso 3, e é este o nosso texto base, vai dizer assim: e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. A partir desse texto, desse texto, dessa base, desse versículo, a gente já consegue entender um pouquinho o contraste, ou como que era a casa dessa mulher, o lar dessa mulher. Ela, uma mulher completamente sensata, uma mulher completamente sábia, tendo ao seu lado um homem completamente louco, completamente insensato, completamente diferente dela. E a partir desse contraste, né, nós vamos meditar um pouquinho sobre o que Deus quer falar conosco. E eu tenho certeza que você já ouviu a história dessa mulher, né, uma mulher muito sábia. E através da sua sabedoria, ela vai salvar a sua casa de um extermínio. Para quem não conhece essa história, eu vou relatar em rápidas palavras para que você possa entender esse contexto, tá bom? Aí depois você medita direitinho, com calma, com paciência, todo o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Essa história vai dizer que Davi, depois que Samuel morre, dorme no Senhor, ele vai para as montanhas ali perto do Carmelo, e ali ele começa ele praticamente mora ali por alguns meses, né? Ele e seus homens.
e ali ele vai proteger, né, o rebanho de Nabal. E quando chega o momento, né, de uma festa onde eles tosavam, tosqueneavam as ovelhas, era um momento de grande festa para o senhor daquelas terras, o senhor daqueles animais. E quando Davi, ele vai, não que vai cobrar praticamente, né, esse serviço, né, entre aspas, que prestou a Nabal, porque Nabal também não pediu nada, né, para que isso acontecesse, mas era uma consideração, uma mão lavando a outra ali. Nabal vai se dar por desentendido, vai ofender a Davi, vai dizer que não conhecia a sua história, mas ele conhecia sim a sua história, sabia muito bem que Deus estava com este, não mais menino, mas com este homem. E Nabal vai dar uma de louco em suas palavras, em suas atitudes, a tal ponto que Davi, ele vai se enfurecer a tal ponto de planejar, de querer acabar, não apenas com a vida deste homem que disse essas palavras, mas toda a sua casa, todo o seu servo, a todos que estivessem no mesmo teto, sobre o mesmo teto de Nabal, teria a sua vida exterminada. E é aí que entra Abigail, a esposa deste homem, ao saber do que o seu marido acabou de fazer, acabou de falar, ela vai arrumar a casa, né? Ela vai atrás e vai colocar em ordem ali as palavras de Nabal, pedir para que Davi reconsidere, vai pedir clemência a Davi praticamente, vai dar alguns presentes, alguns donativos para Davi, e ali a ira de Davi vai se aplacar. Passado algum tempo, quando Nabal tem conhecimento do que ele fez, ele vai cair em si e vai entender, né? Vamos usar esse termo, da burrada que ele fez. E ali já vai ser tarde. Ele gela, tem algo no seu coração. E passado alguns dias, 10 dias, ele acaba morrendo. E agora a viúva Abigail, ela vai ser acolhida, ela vai ser dada, né? Davi vai cuidar dela, vai tomar essa mulher, né? Não numa forma de levar contra a sua força, não, mas vai fazer dessa mulher a sua rainha. Então essa é a história praticamente que envolve essa mulher, e sobre essa história temos alguns pontos, e nessa tarde a gente vai decorrer. Então você aí que gosta de estudar a Bíblia, pega uma caneta, pega um papel e, é claro, pega a sua Bíblia também, para que a gente possa estudar junto. Então a primeira questão que a gente vai entrar é o que nos faz pensar, né, como um homem, ou melhor, como uma mulher com as qualidades de Abigail foi se casar com um homem com as qualidades de Nabal. Porque completamente diferentes. O outro ali, completamente diferente em tudo. Como que uma mulher, sendo tão sábia, sendo tão prudente, sendo tão sensata, vai se casar com um homem que é insensato, com um homem que é imprudente, com um homem que é louco? E aí a gente precisa entender que essa história, né, desses personagens aconteceram muito tempo atrás, onde o casamento não era algo, né, como nos dias de hoje, se apaixonou, tem aquele momento de namoro, noivado, casamento. Não. É claro que havia essas etapas, mas era algo meio que providenciado pela família. Não era algo pessoal. É claro que surgia o interesse do homem, mas a mulher era completamente submissa em tudo.
Como assim? Se o homem a desejasse, se o homem a quisesse e tivesse o valor do dote, ele então chegava na família. É claro que a família também via alguns preceitos, né? Porque a família também não vai dar a sua filha para qualquer pessoa. E através do dote ali pago para a família, então o homem tinha o total domínio, tinha a posse daquela mulher e ali seria sua, né? Seria sua esposa e ela teria o seu marido como seu senhor, porque a comprou. Então essa era vamos dizer assim, o pensamento da época. E Nabal acontece isso. Isso era algo muito normal na época. A gente vê diversas passagens bíblicas que falam sobre isso. Se a gente for voltar lá para Gênesis, nós vamos ver Jacó. Jacó, ele se apaixona por Raquel, né? Vai se apaixonar por Raquel, vai deixar Jacó louco de amores, a tal ponto que ele vai dialogar com Labão, seu tio ali, e vai dizer, né, e vai propor ali um acordo. Como ele não tinha dinheiro, ele vai pagar o dote trabalhando, e ele vai trabalhar 7 anos, né, para poder comprar, né, para poder pagar esse dote para Labão. Aí a história vai dizer que quando chega os 7 anos, chega o momento do casamento, Labão vai dar uma rasteira em Jacó, da mesma forma atrás que Jacó aprontava, era trapaceiro, ele foi trapaceado. E no outro dia, quando Jacó acorda, ele percebe que se casou não com a sua amada Raquel, mas com a sua cunhada, com Lia. E então ele vai, né, questionar a Labão e acabam acordando entre si. Jacó vai trabalhar mais 7 anos, mas casa-se com Raquel antes desses 7 anos, né? Então, na verdade, Jacó trabalhou 14 anos, né, por Raquel. E esse foi o dote pago para a família de sua amada, né, da sua doce Raquel. Praticamente Raquel deixou, né, Jacó completamente louco, porque um homem trabalhar 14 anos, né, para tê-la como sua esposa, esse amava literalmente. E a história conta realmente isso. Mas não é o nosso foco, Lia, Jacó, Raquel. Nosso foco é Abigail e Nabal. Então, minhas amadas, a gente vai ver que era muito normal, né, esses casamentos arranjados, né, pelas suas famílias. E a Bíblia vai nos dizer que este homem, no primeiro capítulo, esse homem era muito rico, mas ele não ficou rico do dia para a noite. A gente consegue entender, né, por alguns relatos extras bíblicos, que este homem, antes de se casar com Abigail, ele já era um homem de posses. Depois do casamento, é claro, se uma pessoa é rica tendo uma sabedoria, né? É claro que esse homem não tinha, mas aí a gente entende que por ter ao lado uma mulher completamente sábia, aos poucos ele vai se tornando mais poderoso. E é isso que aconteceu. Mas antes do casamento, Nabal ele já era um homem de posses. Ele já tinha muitas possessões, né? E aí a gente entende que ele já era um homem rico antes de se casar com Abigail. Tanto que ele teve condições de pagar o dote e levar para casa, né, essa mulher. E aí a gente sabe que para os judeus, na cultura hebraica, os nomes têm um significado muito grande. Então não se dá um nome a uma criança porque aquele nome está na moda ou porque acha aquele nome bonitinho. Mas o nome dado a uma criança vai carregar uma história, vai carregar algo, tem algum simbolismo, tem uma simbologia. Então, todos os nomes que nós vemos de personagens tem a ver com os contextos da história, com promessas, com algum período triste, com algum período alegre. Enfim, tem algum significado para a família.
E o significado do nome Abigail significa alegria de meu pai. Ou seja, o meu pai me tem por alegria. Então, quando Abigail nasce, a gente entende que os seus pais ficaram tão felizes que colocaram esse nome. A sua família literalmente era alegre por aquela criança. E ela, com certeza, né, por este nome, era uma criança amada. Alguém que o pai queria bem, alguém que o pai queria que quando estivesse no momento de casamento, tudo ocorresse bem, não lhe faltasse nada, porque ela era a alegria da casa, ela era a alegria de seu pai. Seu pai não queria algo ruim, não queria um futuro ruim para ela. Na visão da família de Abigail, Nabal era um homem perfeito. Era um homem, perfeito. Por quê? Mas, embora Nabal, o nome de Abigail significa alegria da casa, alegria do pai. Mas Nabal significa insensato, louco. Embora este nome eles soubessem o significado, a família acreditou que aquele homem era o ideal para a doce Abigail, para a doce menina, porque era um homem que providenciaria tudo para Abigail. Nabal era um homem, na visão deles, Nabal era um homem rico, um homem de posses do Carmelo, um homem poderoso. Sendo assim, a sua filha também seria rica, também teria um nome, ela seria respeitada. E aí a gente entra numa questão, um ponto muito importante. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, que dinheiro não compra felicidade. Dinheiro compra felicidade? A gente sabe que não. Mas aí entra a questão, como que dinheiro não compra felicidade? Se a gente for parar para pensar, ele compra algumas coisas que nos satisfazem por um determinado momento. Mas o dinheiro não vai nos proporcionar a verdadeira felicidade. Nós não devemos ter o pensamento de eu vou casar com fulano, vou casar para me ser feliz. Eu vou comprar aquele carro e quando eu comprar aquele carro, sim, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquela casa, aí sim eu vou ser feliz. Não. Se você já não tiver, se você não é uma pessoa feliz, quando você casar, você vai continuar sendo aquela pessoa infeliz. Porque o casamento não vai te proporcionar felicidade. Pode satisfazer o momento, mas não vai te proporcionar uma felicidade. A conquista de coisas não vai te proporcionar felicidade. Se você não é feliz antes de ter, você não se tornará uma pessoa feliz no momento que você conquista algo. Aí surge uma pergunta. O que te faz feliz? E aí, o que faz você feliz? Ou onde mora a felicidade? Ou melhor ainda, o que é felicidade para você? O que é felicidade para mim? E aí a felicidade é uma palavra que às vezes a gente pensa assim, é tão simples, mas o seu significado é tão profundo. Porque a felicidade, ela não se compra. Felicidade compra. Bom, voltou a conexão. Felicidade são os momentos vividos em cada detalhe da nossa vida tão corrida. A nossa vida é tão corrida que às vezes não, que a gente deixa passar detalhes tão simples, mas que nos tornam felizes. Porque a gente anda tão perdido, procurando felicidade em pessoas, que nós se esquecemos e se perdemos
perdemos desse caminho. Felicidade são as coisas simples da vida, que trazem a existência, a essência de viver, a alegria de sentir, de ver, de apalpar. E às vezes a gente acha que felicidade são coisas tão grandes. Não, felicidade é algo tão pequeno e está ao nosso lado. A felicidade está ao nosso lado. A felicidade está dentro de nós. A felicidade está conosco. Mas nós achamos que quanto mais temos, mais felizes se tornamos. Mas é puro engano. Quanto mais vivemos os detalhes da vida, percebemos esses detalhes, vivemos esses detalhes, observamos, sentimos, apalpamos esses detalhes, felizes somos. Mas nós muitas das vezes não damos importância a essa felicidade, que é a verdadeira felicidade. Para a família de Abigail, talvez esse homem fosse a felicidade da sua filha. Ele é um homem poderoso, ele é um homem rico, ele é um homem de posses. O que mais Abigail poderia querer? E aí a gente vai ver que ao longo da história não foi muito bem assim. Ele poderia até sim ter muito dinheiro, mas trouxe muitos prejuízos, muitas dores de cabeça, né, para sua amada Abigail. E aí a gente vai fazer essa comparação. Quais eram as qualidades de Nabal e quais as qualidades de Abigail? À luz da Bíblia, né, quando você ler o capítulo, né, detalhadamente, pausadamente, com paciência, nós vamos ver algumas qualidades de Nabal, se isso a gente pode chamar de qualidades. Mas a gente vai dizer as características de Nabal. Nabal, um homem insensato, um homem imprudente, um homem ingrato, um homem louco, um homem de coração duro, um homem sem discrição, um homem maligno. Esta é a descrição do que era o marido de Abigail. Olha só. Mas agora nós vamos ver as características ou as qualidades de Abigail. Algo completamente oposto. Abigail, uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher agradecida, uma mulher grata, uma mulher sábia, uma mulher de coração flexível, uma mulher com discrição, uma mulher bondosa. E aí a gente, né, alguns podem dizer, é claro, os opostos se atraem, né? Mas a Abigail não escolheu Nabal. Nabal que a escolheu. E aí acende uma luz, né, na nossa cachola. Como assim? Há uma grande diferença quando nós temos a oportunidade de escolher e mesmo assim escolhemos errado. Não estava na condição desta mulher, Abigail, escolher o seu parceiro. Foi escolhido pela cultura, pelos moldes da época. A sua família escolhe este homem para ela. Mas muitas das vezes nós temos a oportunidade de analisarmos, de escolhermos aquelas pessoas que é para estarem ao nosso lado, que é para ser o nosso companheiro. E nós vemos como na visão da família. É um homem que vai me proporcionar uma felicidade. Mas deixa de analisar alguns detalhes, porque a felicidade não está em posses. A felicidade são detalhes mínimos da vida. E muitas das vezes a gente escolhe, demora para escolher e quando escolhe, acaba escolhendo errado. E aí, lá na frente, a gente acaba colocando a culpa em quem? Em Deus. Mas foi Deus que colocou no meu caminho. Foi Deus que me deu. Não.
Até pode ter sido Deus que apresentou para você, mas está na sua condição de analisar, está na sua condição de ver se é bom para você ou não é bom. Eu me lembro que eu conheci o meu esposo, né? Hoje, meu esposo com 14 anos, era muito novinha. E eu não queria namorar com ele de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo. E a minha avó, a minha saudosa avó, Maria José, ela dizia muito. Ela falava assim, Raquel, você vai casar com ele, você vai casar com o Wilson. E eu falava, não vou, eu não quero. Porque na minha visão contava a aparência. Eu queria uma pessoa, né, bonita. Não que ele não seja bonito, né? O tempo tratou de levá-lo a ser bonito. Brincadeira. Mas eu, adolescente, o meu padrão de beleza era completamente outro. E minha avó, ela me alertava muito a outra beleza, aos outros padrões, né? Ao que realmente importa. E ela ia me fazendo pensar, né? Fazendo algumas comparações. A tal ponto que o tempo, nós fomos namorar com 18 anos, passou 4 anos aí. Com o tempo eu sentia falta da companhia, eu sentia falta do jeito de ser, da paz que ele transmite, da sabedoria, né? Eu sou um pouco mais explosiva, eu sou um pouco mais agitada, ele é muito calmo. E às vezes no momento, né, de inquietude, assim, ele vem transmitir. Então eu, ao longo do tempo, fui sentindo falta daquilo. E eu percebi que ele era a panela, eu era a tampa, ele era a panela, não dava, eu tinha que colocar a tampa nessa panela, não tinha jeito. E aí a gente se acertou e acabamos casando, vamos fazer 15 anos, já temos 15 anos de casado, 3 filhos, graças a Deus. Mas hoje em dia os padrões são outros, então nós precisamos entender e saber escolher para que lá na frente a gente não sofra com as nossas escolhas, né? E aí a gente vai entrar, nossa, já é 5h40, e aí a gente vai entrar nessas qualidades de Abigail. Então a primeira qualidade dessa mulher, uma mulher sensata, ou a sensatez. O que é uma pessoa sensata? Quando nós vamos procurar no dicionário, sensata é uma pessoa que tem juízo, é uma pessoa equilibrada, que age ou que pensa com cautela. Pois é, essa era a Abigail, essa era a alegria do pai. Uma mulher equilibrada em tudo. Embora, né, ela tivesse um coração bondoso e tal, ela agia, ela fazia tudo sabiamente. Não era alguém que fazia as coisas por fazer. Ela sabia fazer, ela sabia como fazer, sabia como falar, sabia como agir. E aí a gente entra, né, num ponto, né, não se torne escravo de suas palavras. Essa não era Abigail. Literalmente, Abigail era senhora de suas palavras. Ela não era escrava de suas palavras, ela não era refém. Porque tem muitas pessoas que fala e chega em determinados momentos que ela acaba se tornando refém, prisioneira daquilo que fala. Porque fala sem pensar, fala sem ter uma base, fala desequilibradamente. E aí ela precisa sustentar as suas palavras. Mas só que até o sustentar essas suas palavras se torna um fardo pesado. E a pessoa se torna uma completamente insensata, louca. E acaba caindo nesse desequilíbrio, né? Um desequilíbrio emocional. Abigail não era essa pessoa. Ela era uma pessoa equilibrada, dosada na medida certa para todas as suas ações da sua vida. Era uma pessoa completamente equilibrada. Sensatez em falar, sensatez em aconselhar, sensatez em agir, em liderar, em administrar,
Sensatez na vida cristã. Como assim ser sensato na vida cristã? Porque se nós não tivermos um equilíbrio até mesmo na nossa vida cristã, nós vamos aos poucos se tornando religiosos, fanáticos. Para tudo precisa de equilíbrio, precisa de sensatez, precisa saber o que está fazendo, o porquê está fazendo. Abigail era uma pessoa sensata. Uma segunda qualidade, ou uma segunda característica de Abigail, uma mulher prudente, ou uma pessoa prudente. E o que significa ser alguém prudente? O que é uma pessoa prudente? Prudente é aquele que não procura o perigo, que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente. A prudência é algo que muitas pessoas dizem: eu sou uma pessoa prudente, eu sou uma pessoa preparada para o futuro, precavido. Mas na verdade a gente muitas das vezes se engana com essa falsa prudência que a gente acha que tem. Nossos achismos nos enganam e muito. Uma pessoa prudente é alguém completamente precavido, que pensa no futuro, que tem reservas, né? É uma pessoa que tem passos firmes, uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que quando toma uma decisão, ela sabe do antes, do pós, né? Ela sabe o que pode ser a favor, o que pode dar errado, e ela está preparada para ambas situações. É uma pessoa que sabe o que está fazendo. É uma pessoa que está preparada tanto para o sim quanto para o não. Uma pessoa prudente, né, ela vai ter os seus passos firmes no caminho. Por que ela vai ter os seus passos firmes no caminho? Porque ela não vai trilhar em qualquer caminho. Porque uma pessoa prudente, ela sabe analisar qual o caminho é melhor para ela. Qual o caminho que não tem perigos, qual é o caminho que não vai gerar prejuízos para ela. E mesmo se ela escolhe um caminho e lá na frente esse caminho, né, reserva algumas coisas, ela está preparada para a situação. E aí, embora a Bíblia ela nos alerta, né, sobre não ajuntar tesouros na terra, mas esse sentido de não ajuntar o tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, né, corrói, é no sentido de que a nossa vida, a nossa correria diária não deve estar envolvida, focada somente nessas coisas. Nosso coração não deve ser nessas coisas. Porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos ensina a sermos prudentes, a sermos vigilantes, a termos reservas. E duas passagens, né, rapidamente que nós vamos entrar aqui, está lá no livro de Reis, do 1 Reis, quando Obadias, ele acaba falecendo, né? Embora a Bíblia não diga que seja Obadias, algumas fontes extras bíblicas vai, né, relatar, vai levar a este nome, tá? Sobre aquela viúva que vai ter os seus filhos, né? Os credores vão bater a sua porta pedindo os seus filhos, querendo os seus filhos, levar os seus filhos como escravos. E aí a gente vai entender como que a história ocorreu. A Bíblia vai dizer que este homem, ele socorreu alguns profetas. Ele acumulou dívidas, mas ele tinha uma família. Ele morreu. E agora essas dívidas ficaram. E aí é nesse ponto de prudência que eu quero chamar a sua e a minha atenção também. Para a vida nós precisamos estar preparados para situações. Se algo acontecer comigo hoje, se algo acontecer com você hoje, será que a sua família vai ter um suporte? Não digo financeiramente, mas será que algumas coisas estarão preparadas? Nós precisamos pensar nisso. Olha só, aquele homem, chefe da família, adquiriu uma dívida.
acabou falecendo, morreu, deixou uma dívida para sua família, os seus 2 filhos agora a ponto de serem levados como escravo, pobres, sem recursos nenhum, uma família completamente destruída. Então é necessário nós termos este ponto de prudência para que os nossos não venham sofrer. Graças a Deus, essa mulher vai recorrer a um homem de Deus. E ali essa situação vai ser resolvida. Mas nem sempre com as nossas escolhas nós conseguimos uma providência divina. Porque para certas escolhas há consequências gravíssimas. E essas consequências nós precisamos arcar, porque foram escolhas nossas. E a Bíblia também vai nos dizer sobre a prudência, lá em Mateus, no capítulo 25, sobre as 10 virgens. Vai dizer que 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Mas aonde estava a prudência aí? Porque todas tinham azeite, todas sentiram sono e dormiram. Mas a prudência estava em quem estava levando uma reserva. Por quê? Não sabia a hora que o noivo ia chegar, não sabia se ia demorar, se ia ser naquele dia, no outro dia. Poderia ser que aquele azeite que acendia a lamparina acabasse. Se acabasse, onde ia comprar? Será que estaria disponível em todos os lugares, em todas as horas? E aí entra a prudência. E nós precisamos ser prudentes em todas as questões das nossas vidas. Precisamos ser vigilantes em todas as questões das nossas vidas. Abigail, uma mulher prudente em suas ações. Ela não evitava o perigo, porque ela não se colocava em perigo. Uma mulher prudente precisa agir como Abigail. Não evite o perigo, mas não permita andar em perigo. Evitar o perigo é você até estava trilhando em algo e se colocou em perigo e acabou fugindo, correndo do perigo. Mas uma mulher prudente, ela não vai se colocar em perigo, porque a sua prudência vai fazer com que ela analise e escolha e tenha o discernimento de Deus para escolher as coisas certas. Abigail, uma mulher grata. Como assim uma mulher grata? O que é gratidão? Gratidão é uma qualidade? Não vamos dizer que é uma qualidade, mas a gratidão é um sentimento gerado. Como assim um sentimento gerado? É um sentimento de reconhecimento. Uma emoção por saber que uma pessoa fez algo para você, prestou um auxílio, te fez algo, e agora vai surgir esse sentimento de recompensar a pessoa por aquilo que ela te fez. Isso nós chamamos que é o sentimento de gratidão. Muitas das vezes, acredito que eu usei o termo errado, mas nós precisamos entender que devemos ser gratos não apenas porque alguém nos faz algo ou porque alguém nos dá algo. Precisamos ser gratos e entender esse sentimento, porque todos os dias nós recebemos algo e por receber este algo, nós temos que ter esse entendimento que precisamos ter esse sentimento para todos. Todos os dias você vai dormir, você não sabe se vai acordar no outro dia, mas você acorda. Você acorda, abre os olhos, levanta da cama, tem um alimento para comer, tem uma luz, né, para refletir, para clarear a sua casa, tem água para que você possa fazer a sua higiene, a sua comida, para que você possa se hidratar. Tem uma casa, tem um lugar para repousar, tem um trabalho. E isso nós recebemos. E nós recebemos essas coisas e nós somos ingratos. Porque
A nossa cabeça é de que eu preciso ter algo apalpável para que eu seja grato a alguém. E todos os dias nós recebemos algo que nós nem pedimos, mas a graça de Deus é tão grande que Ele nos proporciona isso. E isso é mais que suficiente para que a gente tenha esse sentimento de gratidão. Apenas, né? Então eu sou grato infinitamente a Deus, sim, é claro, mas não apenas a Deus, mas a todos. Porque esse sentimento de gratidão, ao mesmo momento que eu sou grata a Deus, eu sou grata por aquela pessoa que está ao meu lado, por aquelas pessoas que convivem comigo, com aquelas pessoas que têm atitudes inesperadas comigo. E esse é o sentimento de gratidão. A Abigail, ao ser grata, ela reconheceu, ela sabia muito bem que Davi e os seus homens haviam feito algo a eles, a sua família. E por isso esse sentimento de gratidão. Mas ela poderia apenas resolver a questão sua, particular. Mas só que a sua atitude fez com que toda a casa, a casa de Nabal, não fosse exterminada. Ela também foi grata aos funcionários, aos servos. Ela poderia deixar aquilo de canto, fugir, acabou a história. Mas ela sabia que quem estava ao seu lado servia e servia bem. Eram companheiros, eram amigos. E o seu sentimento de gratidão fez com que ela tivesse coragem para lutar também por eles. Então nós precisamos aprender a ser gratos por tudo. Por aquilo que recebemos e vemos, e por aquilo que nem sempre nós vemos, mas nós temos. Uma mulher sábia. O que é uma pessoa sábia? É alguém que tem um conhecimento, isso é óbvio, né? Alguém que... E nem sempre é alguém que apenas tem o conhecimento, mas alguém que se expressa ou se comporta segundo a sua moral, a sua razão, com o seu senso, equilíbrio. Uma pessoa sábia não necessariamente é aquela que tem várias graduações, que tem vários diplomas, né? Mas alguém sábio é aquela pessoa que vai unir a sensatez, né, com o equilíbrio, com a prudência, com a ética, com a moral. É alguém que sabe viver, literalmente. Alguém que tem esse equilíbrio de tudo e sabe colocar exatamente cada palavra no seu lugar. Alguém sábio, né, alguém que usa a sabedoria, não é uma pessoa precipitada, não é uma pessoa que vai falar, né? Não é uma pessoa precipitada, não é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa soberba, não é uma pessoa independente. Alguém sábio não vai criar problemas. Uma pessoa sábia, ela é dependente de alguém, porque ela sabe que ninguém vive sozinho. Ela sabe que ninguém cresce sozinho. Uma pessoa sábia, ela não é uma pessoa arrogante, ela não é uma pessoa soberba, ela é uma pessoa humilde, porque ela reconhece, né, que sozinha não faz nada, ela precisa de alguém, ela sabe reconhecer os seus atos, ela sabe reconhecer os seus erros, ela aprende olhando, observando, ela aprende com os erros dos outros, com os seus erros, ela aprende em observar, ela está aberta para aprender, ela está aberta para evoluir. Uma pessoa sábia, alguém sábio, ela não vai criar problemas. Muito pelo contrário, ela vai solucionar problemas. Ou melhor, ela nem vai gerar problemas, né? Uma pessoa sábia, ela conhece a lei da semeadura e por isso ela não teme o que vai colher. A lei da semeadura não é só aquilo que planta se colhe, né? A lei da semeadura vai 3 pontos aí. Qual ponto? O que eu vou plantar? Eu não vou plantar qualquer coisa. Eu preciso saber o que eu quero no futuro.
Uma pessoa sábia, ela sabe disso. Ela sabe qual semente que ela quer, aquilo que ela quer investir, qual é o foco, o que ela quer plantar. Além da semeadura, além de saber o que quer plantar, ela sabe onde fazer isso, onde plantar. E para isso ela vai escolher o lugar certo, o terreno certo, o solo certo. Mesmo ela tendo a semente para investir, para plantar, ela não vai sair jogando em qualquer canto, porque ela não quer perder, ela quer ter o retorno daquilo. Então ela sabe onde plantar. Na lei da semeadura, além de o que plantar, onde plantar, existe o como cuidar. Como que eu vou cuidar daquilo, da semente que foi enterrada na terra, que daqui a alguns anos vai me retribuir algo? Como cuidar vai envolver a adubação, a vitamina da terra, vai envolver água e vai envolver o adubo. Não adianta, você não vai conseguir ter uma colheita boa a partir daquela semente que você plantou, não adubando. Não podando. O que significa podando? Eu aprendendo com os meus erros, eu aprendendo com a vida. É necessário ter podas em algumas atitudes para que lá na frente os frutos sejam frutos doces, sejam frutos bons, não sejam frutos azedos. Frutos que alguém vê, até sente aquele cheiro, até sente vontade de experimentar, mas quando experimenta vê que não dá, que não presta. Porque no como cuidar, não soube como cuidar. Então uma pessoa sábia, ela reconhece essas etapas, ela sabe o que quer, ela sabe o que fazer, ela sabe como cuidar com o tempo. E lá na frente ela não vai ter medo daquilo que vir nas suas mãos. Por quê? Porque soube, né? Abigail, uma mulher de coração flexível. Como assim flexível? O que é ser flexível? Uma pessoa mole, uma pessoa que se contorce? Ser flexível, a gente vai resumir no seguinte: é fazer escolhas. Portanto, como assim fazer escolhas? É fazer escolhas entre discutir e ter razão. Quem já nunca falou, eu não vou discutir com você porque você fala, só você tem razão e eu prefiro ter paz. Isso é ser uma pessoa flexível. É uma pessoa que reconhece que em um relacionamento, em algum ambiente, é melhor ter paz do que ter razão. Não é que você vai ser bobo ou você vai ser, me perdoe a palavra, trouxa, mas é uma pessoa que sabe que por ser sábio, não adianta gastar saliva com a outra pessoa, porque a outra pessoa não vai entender. Não adianta. Isso é ser uma pessoa flexível. É querer a paz, né? O equilíbrio ao invés da razão. É alguém que entende que a outra pessoa, uma pessoa de coração flexível, é uma pessoa que entende que a outra pessoa é insensata e por essa razão ela lembra, né, o que Salomão vai escrever lá nos seus provérbios. E ali em Provérbios, no capítulo 9, no seu verso 8, vai dizer mais ou menos assim: corrija um sábio e ele vai fazer o quê? E ele vai se tornar o seu amigo. E ele vai se tornar mais sábio, né? Mas corrija o insensato. Corrige alguém de coração duro. Corrige alguém ignorante. O que vai acontecer? Ele vai ser o teu inimigo. Uma pessoa de coração flexível, principalmente nos relacionamentos, porque dentro de um lar não se vive dentro de um ambiente onde as duas pessoas disputam nas suas razões. Um tem que ceder, um tem que ser flexível, um tem que entender que é necessário ter paz do que razão. E essa é uma pessoa que não é boba, é uma pessoa que é sábia, é uma pessoa que é sensata.
Porque quando a pessoa prefere assim, o seu silêncio vai falar mais alto. E a pessoa insensata pode, não estou falando que vai, mas pode entender o recado e acabar entendendo a situação. Mas uma outra qualidade de uma mulher com discrição, vamos correr que o tempo já se foi. O que é uma mulher com discrição? Diz respeito à qualidade de alguém que é discreto. Abigail era uma mulher discreta, era uma mulher, que sabia, né, ser chique, mas não ser vulgar, vamos dizer assim. Ou melhor, alguém que sabia, uma mulher, uma pessoa com discrição, é uma mulher que sabe andar de salto alto sem fazer barulho. É isso daí, você entendeu? Uma mulher que sabe andar de salto alto sem fazer barulho, sem chamar atenção. O seu exterior, é claro que o nosso interior reflete o nosso exterior, mas ela não vai fazer que o seu exterior fale mais alto daquilo que ela realmente é. Uma pessoa discreta, ela vai entrar e sair em qualquer lugar. As portas sempre estarão abertas para ela. É uma pessoa modesta. Ela até sabe das suas qualidades. Ela reconhece as suas qualidades. Mas ela não vai fazer disso uma arma para atingir as pessoas. Isso é ser uma pessoa modesta, uma pessoa com discrição, uma pessoa discreta. Ela sabe da sua importância, ela sabe das suas qualidades, mas ela não vai sair no peito batendo, né, dizendo se eu não fizer, se eu não estiver ali, nada acontece. Não, ela sabe reconhecer, ela sabe do seu trabalho, que é fundamental, mas ela não vai fazer com que aquilo atinja, fira outras pessoas. Literalmente é uma pessoa que sabe andar de salto alto sem fazer barulhos. Isso é uma pessoa discreta. Uma mulher bondosa. O que é uma pessoa bondosa? Alguém que pratica boas ações, uma pessoa benevolente. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas. A bondade não é você ter boas intenções. A bondade é você fazer boas ações. De intenção, boas intenções o mundo está cheio. Mas e a ação? Não adianta você ter a intenção. Você precisa ter a ação da intenção. Mas essa intenção de bondade, não uma intenção maquiavélica, mas uma intenção benevolente, uma ação benevolente. É fazer sem esperar reconhecimento, sem querer nada em troca. Isso é uma pessoa bondosa. É aquela que conhece o valor da gratidão. E aí eu te pergunto, te custa alguma coisa ser bom? Te custa alguma coisa ser uma pessoa boa? Não nos custa nada se a gente for parar para pensar. O que nos custa ser bom? O que nos custa ser bons? O que nos custa ter um coração de paz? Não nos custa nada. Ser bom é de graça. Retribuir a bondade é de graça para nós. Ter um coração de paz é de graça. Uma pessoa, e aí a gente entende que é uma pessoa que tem um coração de Deus. Porque o contraste do seu marido, Abigail, era o coração do maligno, era uma pessoa do maligno, uma pessoa que fazia guerra, uma pessoa completamente desvairada. Mas uma pessoa de Deus, uma pessoa que realmente ama Deus, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que deseja e quer o bem ao seu próximo. Ela não vai maquinar contra o seu próximo, ela não vai querer o mal contra o seu próximo. É uma pessoa que quer o bem, é uma pessoa que tem pensamentos de paz, é uma pessoa que tem os pensamentos de paz e não de mal, E aí a gente vai, para finalizar aqui para nossa conclusão, e a gente vê, a Bíblia não fala quanto tempo esse casal ficaram juntos, mas o tempo que ficou, Nabal não aprendeu nada, ou se aprendeu não colocou em prática.
Mas a gente entende que ele não aprendeu nada com Abigail. Muito pelo contrário, ele vai colocar o que? Abigail em perigo. Vai colocar a sua doce, a sua amada, a sua tão prudente, sábia, sensata Abigail em perigo. Mas só que aí, pela sua sabedoria, pela sua inteligência, ela vai reverter a situação. Mas só que, por mais que Nabal tivesse esse comportamento, quando uma pessoa se encontrou com Abigail, olhou para Abigail, fez com que ele observasse que aquela mulher tinha as qualidades, tinha todas as qualidades de uma rainha. Davi vai reconhecer que em Abigail tinha todas as qualidades de uma mulher que ele precisava ter ao seu lado. Davi, rei. Um rei precisa de uma rainha, não de qualquer rainha. Ele olha para aquela mulher e reconhece que as suas qualidades são de uma rainha. Davi reconhece que precisa de Abigail ao seu lado para poder governar, Israel. Nabal desprezou essas qualidades, mas Davi soube aproximar essas qualidades ao seu lado e Davi se tornou um grande rei. Neste momento ele não tinha sido ainda, oficializado, mas a partir de então nós vamos ver que a trajetória de Davi foi excelente. É claro, cometeu alguns pecados, sim. Qual é o homem que não peca? Mas o seu governo, o que fez, a gente tem certeza que, e a Bíblia nos respalda que quando Davi precisava de conselhos, estava lá Abigail para ajudá-lo. Então, nós, mulheres, nessa tarde que passamos aqui, vamos ser Abigail, vamos aprender com essa mulher a sermos sensatas, a sermos gratas, a sermos prudentes, a sermos sábias, a termos o nosso coração flexível, a sermos discretas, a sermos bondosas. Vamos ser uma rainha, Abigail era uma rainha no deserto. Ela nem sabia que era rainha, mas ela era uma rainha no deserto. E aí ela acabou sendo uma rainha para viver não no deserto. Saiu do deserto para ir no palácio. Então saia do deserto, vai para o palácio, se torna uma Abigail, se torna uma rainha de Davi. Seja uma rainha dentro da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, esse resto de tarde e até a próxima quinta-feira, onde nós estaremos aqui juntinhas novamente aprendendo mais sobre uma mulher. Que Deus abençoe a sua vida.